Áudio é foda, né? Isso aí, família, bom dia. A bike já tá pronta. A gente dormiu aqui no posto do Farol, bem na entrada ali, ó, pro Farol de Santa Marta. E agora a gente segue viagem pra esquerda, sentido Jaguaruna. Fechou? Agora são 8h43 e esse daqui é o nosso... Pra você que não me conhece, eu me chamo Lucas Avni, sou um cicloviajante carioca que saiu de Minas Gerais, Uberlândia, e vai até o Chuí, Uruguai, fechou? E eu estou enfrentando o inverno do sul, fechou? Tamo junto. Aqui, ó. Ali. E hoje eu vou explicar para vocês mais ou menos o que aconteceu para eu largar tudo, família, amigos, trabalho, o conforto de um quarto, saca? Com ar-condicionado, um Wi-Fi, uma televisão ali, um banheiro, uma cozinha, uma casa, saca? Tudo aconteceu por conta de coisas que eu plantei antigamente e que vieram à tona e que eu explodi. O que acontece? Minha família ela é uma família de base evangélica, então até os meus 16 anos eu era da igreja, frequentava a Assembleia de Deus, igrejas batistas da vida, né? Hoje em dia eu não tenho religião, mas eu acredito muito em Deus, tenho Jesus como meu Salvador e procuro melhorar como pessoa para estar evoluindo, né, mano? E isso daí tem muito a ver com a viagem, na real. Eu passei 27 anos da minha vida no Rio de Janeiro, só saí para ir para Uberlândia, viajar com a minha família, conhecer os parentes e tal. E para Curitiba, que eu fiquei um mês tentando morar e arrumar trabalho e não deu certo em 2021. Essas eram as duas cidades que eu já tinha viajado na vida. E eu, por muito tempo, desde o ensino médio, inclusive, há 10 anos atrás, eu tinha esse desejo de fazer um mochilão pela América Latina. Eu sempre fui meio que fascinado, assim, por Colômbia, Bolívia, Paraguai, tipo, fazer um mochilão por esses países, saca? E no ensino médio meio que foi uma bomba, né? Explodiu esse movimento do nômade, do mochileiro, e pra mim sempre foi um sonho, tá ligado? Fazer isso. Mas foi um sonho que eu deixei me distanciar, tá ligado? Depois dos meus 20 anos ali, foi muita curtição, fiz muitos amigos, tá ligado? Curti muita rave, muito baile, foi um momento de rebeldia ali, saca? Porque eu, como cristão, eu tinha muitos princípios de cristão, tipo, muitos conceitos, tá ligado? E depois que eu fiz 20 anos, eu deixei muita coisa pra trás dessas paradas, né, mano? E não os princípios e tal, mas enfim, eu meio que me desvencilhei desse movimento evangélico, tá ligado? Dessa persona evangélica e passei a ser um pouquinho mais livre, tá ligado? Hoje eu tenho Jesus como meu Salvador, acredito muito em Deus, tenho muita fé, mas não tenho religião, entende? Então, nesse momento de rebeldia, eu deixei de construir muita coisa, né? E acabei me frustrando com isso. Eu construí muito a minha mentalidade, eu construí nessas festas raves, a gente expande muito, cara. Então, eu usava isso para, tipo, entender a vida um pouquinho melhor e tudo mais. Eu sempre tive essa pegada, né? Mas eu só trabalhava mesmo, sempre trabalhei, né? Desde os 19, assim, de carteira assinada. E antes eu trampava também. O primeiro emprego foi com 14 anos, 15 anos mais ou menos, numa locadora. E eu sempre trabalhei, mas nunca construí nada. Eu sempre gastei meu dinheiro com coisas que iam rápido, tipo uma bebida na noite ali, uma farra, tá ligado? Comida, lanche. E eu nunca construí uma casa, eu nunca tive a ambição de comprar um carro, tá ligado? Também nunca construí minha família, não tenho filhos, tá ligado? Já namorei 3 vezes, mas também não deu certo. Não de assumir, tá ligado? Eu nunca assumi as pessoas, tá ligado? Eu sou meio... Caraca, eu sou meio complicado. Mas enfim, isso tudo virou uma bola de neve, né? E aos 27 anos eu me olhei ali no Rio de Janeiro e não me encaixava mais ali, tá ligado? O Rio é minha casa, é minha cidade, é onde eu fui nascido e criado, eu conheço vários pontos lá. O Rio é incrível, é maravilhoso, é lindo, mas também tem as suas, tá ligado? Os seus... Quem mora no Rio tá ligado, mano? Tipo, o Rio tem os seus defeitos, cara. A violência, assim, a gente cresce meio desconfiado de tudo. A cultura é um pouco diferente dos outros locais que eu passei pelo Brasil, né?
Mas teve um momento, aos 27 anos, que eu me olhei ali no Rio e eu falei que não dava mais, não dava mais. E eu precisava sair dali. E meio que culminou tudo, né? Eu fui mandado embora no serviço que eu fazia, eu era auxiliar de motorista, no caso, né? E a rapaziada lá, pô, super gente boa, tá ligado? Aí veio essa demissão e pra mim foi uma das demissões mais difíceis, porque eu tinha criado um vínculo muito grande, tá ligado? Lá no trampo a galera me chamava de Zeca Pagodinho. Que um velho guarda lá olhou pra mim: ô meu compadre, vou te falar, tu é a lapa do Zeca Pagodinho. Depois dali todo mundo chama de Pagodinho. Aí depois que eu saí desse emprego, mano, eu me vi tipo, cara, eu não quero voltar agora a trabalhar de CLT. Eu quero tirar esse tempo pra mim, pra tirar um ano sabático. E foi quando eu entendi que dava pra viajar de bicicleta. Aí nesse período eu fiquei 2 meses planejando, estudando, tá ligado? E investindo, peguei dinheiro da rescisão, pô, reformei a bike, comprei bagagens, comprei coisas que eu ia precisar, saca, de camping. E aí me atirei para fazer uma viagem. Fiz uma viagem, tipo, saí de casa, fiquei 3 dias, voltei para casa. Na sexta, voltei no domingo para casa, né, mano? E frustrado, tá ligado? Meio que frustrado porque eu não tinha conseguido. A ideia era descer pro Uruguai e meio que a configuração da bike não tava boa e eu acabei tendo que retornar para casa de novo. Aí foi meio que uma frustração, né? Culminou de estar perto dos Dia das Mães, e aí eu viajei para Uberlândia para passar o Dia das Mães com a minha mãe, né? E acabei ficando 1 mês lá em Uberlândia. Estava desempregado, né? Podia passar esse tempo assim. Fiquei 1 mês e aí esse 1 mês, tipo, a minha mãe, minha família me encorajou, tá ligado? A voltar para casa e retornar a viagem, tá ligado? Porque eu tinha que deixar aquela frustração de lado. E aí que eu comecei. Aí começou no dia 19 de julho a viagem, na verdade. De junho a viagem. E eu saí do Rio de Janeiro, né? Subi ali pela região dos lagos. Passei pela Baixada Campista, lá em cima do Rio, Campos do Goytacazes. Entrei no estado do Espírito Santo. Fiz toda a costa ali do Espírito Santo, Guarapari, Vitória. Nossa, Espírito Santo é incrível. Entrei na Bahia, fiz toda a costa da Bahia. Só evitei ali Corumbau, né? Que eu voltei de comunicativa para ir para Itamaraju, segui para Eunópolis e desci para Porto Seguro. E aí subi tudo, fiz a linha verde lá em cima da Bahia, entrei no estado de Sergipe. Em Aracaju a bagagem estava tudo detonado e eu me olhei ali na cicloviagem e entendi que eu não tinha estrutura para continuar, mas eu poderia se eu quisesse, tá ligado? E aí eu parei de viajar. Depois de 4 meses, cheguei no Sergipe, Aracaju, fazendo 2.300 km, em 115 dias mais ou menos. Peguei um ônibus, voltei para Uberlândia, Minas Gerais. Em Uberlândia eu fiquei trabalhando por 1 ano e 2 meses mais ou menos, não em uma empresa, em 3 empresas diferentes. Eu trabalhei na JM, que é uma empresa terceirizada lá na cervejaria Ambev. Trabalhei na Braspress, que é uma transportadora nacional, né? E trabalhei também numa serralharia, que foi a última, né? Serviço de pintura, eu era pintor eletrostático, né? Pintava ferro, metal e aço e alumínio, com pintura a pó, no caso, e pistola a jet, né? Não a jet de líquido, mas a pó. E aí a gente fermentava ali no fogo a 150 graus e saía tipo lindo, tipo uma porta de um carro, tá ligado? Tem a pintura automotiva e tem a pintura eletrostática, né? Eu trabalhava na eletrostática e a menina trabalhava na automotiva. Acabou de eu pegar uma dengue, né? Tive que ficar 5 dias em casa e a produção lá era muito rápida, né? E ele acabou me substituindo por outro pintor. E esse pintor queria meio que mandar em mim e tal. E eu tava já no momento meio de saco cheio. Eu curtia o trampo lá porque eu meio que trabalhava sozinho, tá ligado? E aí eu fui pedir demissão, mano. Saí de lá com o rabo entre as pernas, tá ligado? Como eu tinha um bom relacionamento com o dono, o Breno, ele acabou pagando meu salário normal, tá ligado? Porque quando você pede demissão e antes do período ali, né, de bater a experiência, você sai zerada a sua rescisão, né? E ele deu uma moral ali, deixou eu sair pelo menos com salário. Daí eu fui, trabalhei na obra por uns 6 dias mais ou menos, e depois eu peguei coragem, montei a bike, comprei a bike por R$300 no Mercado Livre, tá ligado? A bike meio que veio nas configurações ali, eu não mexi em nada, montei a bagagem, me despedi da minha família e falei, ó, dessa vez, agora vai ser diferente, tá ligado? E desde então, cara, vai fazer 5 meses que eu tô na estrada, no dia 26 desse mês de julho, faz 5 meses que eu tô na estrada,
e agora eu me sinto completamente diferente, né? Eu cheguei lá em Sergipe, Aracaju com uma mentalidade muito esgotada, e aqui, cara, no sul eu tô pensando, cara, eu tô a 600 quilômetros do Chuí, tá ligado? Tá muito pertinho já, cara. Se eu quiser acelerar, eu chego lá no Chuí semana que vem, tá ligado? Tacando pedal mesmo, pedalando 50, 60, 70 quilômetros por dia. No máximo 2 semanas chegaria lá no Chuí. Mas eu tô numa pegada, cara, que particularmente, família, hoje eu me encaro como nômade. 2 anos fora da minha casa, né, da minha cidade natal. Hoje eu me encaro como nômade, eu vivo a vida como um nômade, né? Eu não tenho e nunca tive bens materiais como um carro, como uma casa, nunca investi nessas coisas, tá ligado? Então, hoje eu não tenho para onde voltar. É claro que a minha família me receberia de braços abertos na sua casa, seja onde for, tanto em Uberlândia, tanto em Minas Gerais, mas eu não tenho bens, eu não tenho patrimônio. Então, a minha vida é hoje, minha vida é a bicicleta, que é a guerreira que está ali atrás, ó, vocês. A guerreira que está ali atrás, eu e Deus, tá ligado? Mais pra frente quero um cachorrinho. E é isso, cara. E como eu tô enxergando tudo isso, o que tu vai fazer quando chegar no Chuí? Cara, quando chegar no Chuí, de repente a gente vai descer de novo o Brasil, tá ligado? Porque antes de sair lá pra fora, eu tenho muita coisa pra conhecer aqui, gente. O Brasil é imenso, é enorme e nesse momento o meu coração diz que eu tenho que fazer o Brasil antes, tá ligado? E eu não quero pegar carona, eu não vou pegar carona, nem ônibus, eu vou descer pedalando, vou voltar lá pro Rio de Janeiro. Claro, de repente não pela mesma rota. De repente Santa Catarina seja interessante fazer a mesma rota e ali em Curitiba, né? Mas pelo Rio Grande do Sul já vou voltar pelo interior. E eu vou chegar lá no Rio, eu não vou ficar no Rio, eu vou ficar lá um tempo com a galera, né? Que eu tô com saudade da família lá, tô com saudade dos meus amigos, a rapaziada do Rio, família. São meus irmãos, aqueles caras ali, cara, cara, tava comigo pra tudo, tá ligado, mano? Nas perdas mesmo e tudo mais. E é uma galera que eu sinto saudade, tá ligado? Quero voltar, quero curtir uma festinha rave com eles também, porque não, eles ainda curtem, tá ligado? E não tem só amigos que curtem rave, tem os amigos de infância também, que esses dias já tava combinando de fazer uma festinha, mandaram mensagem pra mim, onde tu tá? Eu, pô, rapaziada, tô longe, tá ligado? Mas é isso, eu quero voltar lá, quero conhecer essa galera, reconhecer essa galera de novo, tá ligado? Contar as histórias pra eles. E depois a gente volta, bicho. A gente volta pra estrada. Porque afinal, cara, afinal é isso, tá ligado? Não tem muito o que fazer. Eu, pelos meus próximos 3 anos de vida, mais ou menos, 4 anos de vida, a minha vida vai ser essa, cara. Vocês vão estar acompanhando aqui no canal a minha evolução, não só como pessoa e conteúdo, né? Mas também a evolução geral, não só da bike, tá ligado? Do canal, do modo que eu tô olhando o mundo, as minhas visões sobre como filmar e editar vão mudar. Essa característica que eu tenho hoje, eu vou aprender coisas novas, vou estar melhorando. Esse canal vai estar crescendo, mano. E eu já encaro como uma profissão minha mesmo, tá ligado? Eu não me via como YouTube, mas agora eu sou um parceiro do YouTube, então hoje em dia eu já me vejo como YouTube e viajante, tá ligado? Viajante, cicloviajante. Viajante eu sempre fui, né, cara? Só da gente querer estar viajando, a gente já é viajante. Mas o cicloviajante veio há 2 anos e agora o peso do nômade também, né? E que eu acredito que não seja um peso, né? Eu acredito que seja mais um estado de espírito, né, cara? De você estar sempre em movimento, tá ligado? Eu acho que o movimento hoje pra mim ele é muito importante. O movimento pra mim hoje ele é, na verdade ele é tudo, né, mano? Tipo, se eu tiver parado as coisas não acontecem, mas quando eu tô em movimento tudo se move, tudo me alcança, as oportunidades aparecem e eu acredito muito isso. Hoje eu não consigo mais ficar numa cidade por mais de 5 dias, só se a cidade for muito da hora mesmo, tá ligado? Senão eu já fico me coçando. Eu não sei como eu fiquei 40 dias em Curitiba. Na verdade eu sei, o Rafael é muito da hora de conviver. Mas eu, quando fico muito tempo assim no local, já tô me coçando, cara. E a perna e o corpo já pede para eu me movimentar. E isso é difícil em muitos sentidos, porque a gente sente falta da família na viagem, a gente sente falta dos amigos na viagem. E a gente conhece pessoas na viagem, tá ligado?
não só amigos, né, mas como mulheres também, mano, e a gente meio que, o nosso amor ele é livre, tá ligado? A gente não se apega, tá ligado? A gente a gente vive o momento agora, tá ligado? A gente entende que aquilo ali uma hora vai acabar, tá ligado? Às vezes pode ser por mais horas ou por alguns dias, uma semana, um mês, mas aquilo vai acabar. Então, isso também é uma parada que eu tô pegando na viagem, tá ligado? O tal do desapego, né? E desapego não só. Eu acredito que um dos desapegos mais fáceis pra mim, cara, é tipo o desapego do lar, né, mano? Porque por conta de eu não conseguir mais ficar parado, tá ligado, mano? Tipo, mas é isso, família. O que me fez largar tudo pra viajar de bicicleta, depois de 15 minutos falando com vocês, é basicamente isso, mano. Tá ligado? É o movimento, é o não conseguir ficar parado, é o tentar ver o mundo de uma maneira que eu não tinha, uma perspectiva que eu não tinha, com olhos que eu não tinha. E a cicloviagem, tipo, que muda tudo, né, mano? Tipo, a cicloviagem é uma viagem, ela muito intensa, muito, cara, é como um fogo, tá ligado? Muitas coisas acontecem e a gente absorve muito, tá ligado? Pro bem, pro mal, mas a gente absorve bastante. E é isso, cara. A minha vontade hoje é de estar sempre em movimento, sempre viajando. E por isso que é inviável eu estar num lugar, tá ligado? Eu estar numa cidade. E o sonho é esse mesmo, né, mano? O sonho é a viagem, tá ligado? E a viagem de bike, ela tem sido incrível e eu não quero mais parar, tá ligado? Por uns anos. Ah, mas tu não pensa em comprar um motorhome, uma Kombi, uma moto? Cara, hoje, sinceramente, não. Pode ser que mais pra frente as coisas mudem, né, mano? Mas hoje eu penso em estar viajando de bike, tá ligado? E desapego completo, tá ligado? Eu tenho muito carinho por essa bike, mas se ela estragar, eu posso comprar outra, tá ligado? Eu tenho... Eu tô trabalhando, na verdade, né, mano, esse desapego, né, mano? E é uma coisa que vai se fazer muito presente daqui pra frente na viagem, vocês vão estar entendendo mais ou menos o que eu tô falando. Mas é isso. O dia hoje tá nublado, família. Tá tudo nublado, tudo nublado. Por isso que eu tô tirando para estar conversando com vocês, porque eu gosto de imagens vivas. É claro que a cicloviagem, ela é todas as imagens, né? Todos os climas. Mas eu procuro estar trazendo sempre a melhor visão, a melhor qualidade para vocês. Fechou? Eu larguei tudo para viajar de bicicleta, na verdade, porque eu sou um maluco, tá ligado? Eu sou um maluco que não me encaixava mais em nada ali, tá ligado? A minha mente queria falar assim, ó, cara, some daqui correndo, junta 5 sacolas mesmo, vira andarilho. A minha vontade era essa mesmo, tá ligado? Tipo, você não pertence aqui, se livre dessa parada, tá ligado, mano? Vai embora daqui, tá ligado? Veja a vida com os outros olhos. E depois, quando você voltar, de repente você não vai morar, mas você vai entender o local com outros olhos também, com outra mentalidade. Você vai poder reencontrar as pessoas, tá ligado? E essas pessoas vão te ver melhor, muito mais saudável do que como você tava. Que a verdade é que eu tava depressivo mesmo, parado, cara. Eu tava depressivo, eu tava ali na inércia, tá ligado? Eu não produzia. Minha mente, ela não... Minha mente sempre foi criativa, ela passou a ser muito bloqueada, tá ligado? Então, sair foi um salto de fôlego mesmo, de vida, tá ligado? Porque eu entendi que, cara, a gente não precisa ficar igual uma âncora no mesmo lugar a vida inteira. A gente, se tiver oportunidade, e tudo culminou para eu ter essa oportunidade, não ter filho, não ter compromisso com o trabalho, não ter bens e tudo mais, tudo isso culminou e eu expurgar e falar, não, eu preciso conhecer mais a vida. E desde então, essas duas pernas, essas duas mãos, esses dois olhos, esse nariz sentindo, esse ouvido ouvindo e todo esse corpo em movimento tem me levado a lugares que eu nunca imaginei passar, nunca imaginei que existia e que tem sido maravilhoso, muito frutífero e que tem cultivado em mim desejos de querer escrever livros, gravar filmes, escrever roteiros para filmes e séries e escrever músicas e trabalhar com arte, porque é isso, né, mano? Eu já trabalhei
Eu já trabalhei não, eu já fiz circo e eu já fiz teatro também na igreja durante um bom tempo, mas isso é um assunto para uma outra hora. E sem perceber, fiquei quase 1 hora aqui nesse ambiente. Sejam bem-vindos à Cigana. E logo, logo, a plaquinha de volta sempre. Ó, o TV. Limite de municípios. Saímos de Laguna e entramos em Jaguaruna. Espia aí. Mais um município para conta. Barra do Camacho, perímetro urbano. É isso aí, família. Esse daí é o Ziel, ó. Ele me recebeu aqui na pousada da Dona Cida e eu vou passar a noite do domingo aí. Obrigadão, hein, Ziel. Nada. Valeu, fica na paz. Isso aí, família. Boa noite, boa noite. Estamos na pousada da Cida, família. Pousada da Cida. Aqui em Balneário Ricão. Hoje a casa é só pra gente, no caso, né? Aí a cozinha. Aqui na pousada tem cozinha, tem fogão, tem geladeira, micro-ondas, forno. Também tem televisão. Essa televisão é um cinema, família. Sala de estar aí. Seguindo pra cá a gente tem um banheiro. Aqui à direita. E 3 quartos, no caso, né? Os quartos são compartilhados. Como vocês podem ver, ó. Uma beliche de casal. Aqui tem espaço para você guardar as coisas, no caso, né? E os 3 quartos são padrões, assim, ó, mais ou menos. Aí estamos. E é isso aí, muito da hora, né? Top, top a pousadinha. Coloquei também minhas roupas para lavar aí. Olha que benção. Que benção. Que benção, família. Isso daqui é a lavanderia. E olha só o que eu vou comer. Aqui é o espaço por fora. Como tá de noite não vai dar para vocês verem muito bem. Mas é muito bonitinha essa pousada, cara. Muito bem feita. E eu tô comendo uma coxinha, risole de queijo, bebendo uma coca, assistindo televisão. Isso aí. E é isso aí, família. Estamos recebendo bastante apoio, né, cara? Caramba, graças a Deus. Aí o Thiago, a Daniela, o Natan lá em Farol de Santa Marta e agora a Dona Cida, que é de Balneário Rincão. Estamos em Balneário Rincão e a pousada dela é em Balneário Rincão. Mas eu encontrei com ela lá no Farol de Santa Marta e ela falou que quando eu estivesse passando por Balneário Rincão eu podia ficar aqui na pousada de boa, que ninguém ia me incomodar. E hoje é domingo, família. Estamos aqui já em Içará. No caso, meu celular descarregou. Eu não consegui carregar ele durante o caminho, né? Até tentei ele no posto que eu dormi hoje, no caso.
mas o posto é bem embaçado, não consegui carregar lá. E aí eu fiquei o domingo inteiro com o celular descarregado, não deu para registrar muita coisa. Mas já pedalamos aí desde Farol de Santa Marta do último vídeo. A gente já passou por Jaguaruna, já pegou a BR-101, família. Já passamos também por... Qual foi o bairro que a gente passou? Bairro não, perdão, município. Passamos por um município depois de Jaguaruna, ali na BR-101. Eu vou deixar aí para vocês certinho. E depois entramos no bairro de... Hoje cedo a gente estava em Morro Grande, no caso, né? E nos deslocamos de Morro Grande até aqui, no caso. Fechou, família? A gente pedalou bastante hoje. Pedalamos uns 20 km pela BR. Paramos no posto Rodoil, que é logo aqui na entrada da estrada que desce aqui, Balneário Rincão. E aí a gente desceu aí. Hoje foi mais ou menos uns 33 km a 35 e ontem eu fiz 36 km. Então estamos aí a mais ou menos 69 km do Farol de Santa Marta. Fechou? E bom, vou passando a noite por aqui. Agora são exatamente 8 horas da noite. Consegui subir 2 vídeos já vou editando esse vídeo, no caso, fechou? E muito obrigado por você estar assistindo até aqui. Se inscreva no canal, deixa o dedo no like aí, ative o sininho das notificações para não perder nada. Agora você pode ser membro, agora você pode deixar seu hype também. Muito obrigado por assistir. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Esse vídeo eu contei mais ou menos o que aconteceu para eu estar saindo, para estar viajando de bicicleta, né, família? E isso foi no sábado e hoje é domingo à noite, fechou? Muito obrigado por você estar assistindo e continue acompanhando. No próximo dia eu vou estar mostrando aí para vocês mais ou menos como é Rincão. Por aqui eu vou ficar só um dia, vai ser só uma pernoite mesmo. E aí depois a gente segue viagem, fechou? Amanhã não sei que horas eu vou acordar, de repente eu aproveite aqui a estadia para dormir até um pouquinho mais tarde, de repente mais 10, 11 horas eu esteja saindo daqui. E aqui tem tudo que eu preciso, família. Tem um fogão, tem geladeira, tem como fazer um cafezinho, aqui tem uma chaleira elétrica, tem televisão, tem Wi-Fi, tem tomada, tem cama, tem chuveiro e tem conforto, cara, e tem amor, porque ela me cedeu esse espaço aqui porque ela me curtiu realmente bastante. E, pô, cara, que gratidão. Muito obrigado, dona Cida. Deus abençoe e prospere, que aqui receba muitos hóspedes. E muito obrigado por essa oportunidade, fechou? E esse privilégio também, fechou? Tô aqui sozinho numa casa no domingo. E é isso. Muito obrigado. Valeu, família. Deixa o dedo no like, se inscreva e tamo junto. Muito obrigado também a todos os meus apoiadores, a galera que está financiando esse canal aqui no Pix. E eu só tenho a dizer muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe. Muita gente, o Olímpio, o seu Roque, seu José e Paulo Renato, minha mãe, minhas irmãs, muita gente, família. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe e prospere. Fechou? Tamo junto.